Na programação de hoje da TVAL, nós vamos falar sobre o sistema rodoviário federal em Santa Catarina, com um fato bem novo e com uma repercussão negativa muito grande. Para isso, nós vamos participar no programa de hoje com dois jornalistas. O jornalista Laudelino José Sardá, foi meu editor-chefe no jornal Estado, hoje, atualmente, é professor da Unisul, no campus de Palhoça, além de diretor da editora da Unisul e também professor na universidade. Obrigado, Sardá, pela tua presença. Também conosco, jornalista jovem ainda, Emanuel Soares, que é editor-chefe do jornal Conexão Comunidade e também participa com debates, né, com comentários na Rádio Felicidade. Obrigado a vocês dois. Eu que agradeço o convite, aliás, eu estou entre dois experientes jornalistas aqui, eu que vou aprender bastante aqui ao lado de vocês hoje. Vamos lá. Bom, qual é o fato novo, né, em Santa Catarina com repercussão negativa? É que o governo federal, através da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a mesma que vem enrolando a população sobre o contorno viário da Grande Florianópolis, decidiu consultar o Tribunal de Contas da União para concessão, realização da licitação à concorrência para conceder à iniciativa privada o segundo trecho da BR-101 no trecho sul, entre Palhoça e a divisa com o Rio Grande do Sul. Só que essa concessão deve ser colocada em leilão a partir de janeiro do ano que vem ou até abril também de 2020. Qual é o fato novo? 4 praças de pedágios, indo apenas 220 quilômetros do trecho sul da BR-101, praticamente uma praça de pedágio a cada 50 quilômetros. Eu queria a opinião de vocês. Sardá. O problema de Santa Catarina é a omissão política. Quer dizer, o Ministério, ele armou toda essa jogada e praticamente a nossa bancada federal não tomou conhecimento. Aí quando houve uma reação popular da própria imprensa, começou a se mobilizar. E isso aí não é de agora, gente. O Ivo Silveira, em 1969, o teu pai publicou isso na coluna Política ao Pé do Ouvido, no antigo Diário Catarinense, precisou chamar o então ministro Mário Andreasa Florianópolis para poder dar continuidade à construção da BR-101, porque a bancada não havia se mobilizado. Então esse problema, o que está causando um obstáculo é a reação nas redes sociais, felizmente. Felizmente. Entendeu? Agora, se depender de uma decisão política, ainda mais um governo extremamente autoritário... O que falta? É respeito à bancada catarinense? Eu digo que é mais comunicação. Não é nem respeito. Emanuel. A população aqui de Santa Catarina ficou um pouco assustada depois que a gente teve a primeira concessão da BR-101, né, desse trecho norte, daqui de Palhoça até o Paraná, né, onde nós temos 3 praças de pedágio. E aí vem a reclamação, né, que, puxa vida, num trecho menor nós teríamos 4 praças de pedágio, num trecho maior a gente tem apenas 3. E a gente teve todo aquele rolo, eu vou usar essa palavra, rolo, claro, né, porque... nós tínhamos um pedágio no meio da cidade, as pessoas ficaram um pouco assustadas quando aconteceu isso. E evidentemente que a reclamação maior girou em torno de que os moradores de Palhoça precisavam pagar pedágio para chegar no centro da cidade. Isso aqui na Grande Florianópolis. E a gente viu uma omissão da ANTT em todo esse processo. Porque a gente teve uma briga política muito grande envolvendo deputados de Santa Catarina, senadores de Santa Catarina. A gente teve a população fazendo manifestos na beira da BR-101 para dizer o seguinte: olha, a gente não pode pagar pedágio para chegar no nosso trabalho. Para andar dentro da cidade que eu moro. Para andar dentro da cidade, exatamente, né? Então, diante disso, a gente vê que hoje eu não sou contrário às concessões, ao contrário, sou favorável às concessões. A gente tem o melhor exemplo de todos aqui, o aeroporto Hercílio Luz, né, que modificou da água para o vinho a forma como recebe as pessoas. Mas nós precisamos ter claro, e evidentemente que isso está muito claro na minha cabeça, que a nossa melhor concessão hoje é o nosso pior case, né, que é o da Arteris. Porque a gente teve uma omissão em todo esse processo da ANTT, que sequer esteve em cima cobrando os prazos para realizar lá as obras do contorno viário, e até agora as obras estão aí, ninguém sabe o prazo final, a Fiesc ainda se vai lá e faz estudos. Ela investe... que faz o estudo técnico é a Fiesc, né? Exatamente. A Fiesc ela investe dinheiro dela para fazer um estudo, para saber quando que vai ficar pronta uma obra, que não seria competência da Fiesc fazer esse estudo, mas ela vai para fazer esse favor à sociedade, e por mais que a Fiesc diga, olha, a gente vai ter finalização daqui a 2 anos ou 3 anos, não é um prazo confiável, porque a ANTT não está em cima
fazendo cumprir o contrato que ela tem com a Artérias Litoral Sul. Então eu acho que o grande ponto dessa conversa é que o nosso melhor case é nossa melhor concessão, o nosso pior case em Santa Catarina, que é o da Artérias. Inclusive está nas mãos da Justiça Federal. Está nas mãos da Justiça Federal. Agora, quem nos garante que se instalando praças de pedágio no sul do estado, 4 ou 3, de repente pode-se diminuir uma praça de pedágio para até equiparar com o trecho norte, a gente vai ter um cumprimento do contrato com as ações que foram colocadas. Lembrando, inclusive, o problema da Artérias, né, que você falou, no contrato rezava religiosamente de que, junto com a concessão, com a cobrança de pedágio, iria iniciar, por exemplo, o contorno viário da Grande Florianópolis. Mas só observação, o contorno não foi culpa da empresa. Foi culpa do Palhoça, que autorizou um conjunto habitacional justamente em cima do traçado do contorno. Que tiveram que mudar todo o traçado? E a justiça foi tão omissa nesse aspecto que ficou assim, não permitiu. A própria bancada também insiste na teoria de que a concessionária tem que terminar, mas não estou analisando a causa e nem as consequências daquilo. Porque uma empresa, por exemplo, ao invés de fazer um traçado, tem que construir mais 3 viadutos, o preço não é o mesmo, pô. Isso aí nós temos que admitir que o erro não foi. Agora, com relação ao pedágio, praticamente o trecho sul, um asfalto 0 km. Uma estrada novinha, né? Bem feita, moderna. Pô, 4 praças de pedágio, sabe? A Espanha tem um exemplo claro. Quem ganha concessão, constrói. Aqui não, aqui o governo constrói... A Noruega, quando instituiu o primeiro pedágio eletrônico, a mesma coisa, né? Paga-se barato? Não muito barato. Mas, em compensação, toda a área é coberta. Saúde, vigilância, segurança, tudo isso controla no Brasil. Mas a gente teve a tentativa, pelo menos, de botar esse formato, né, de quem ganha concessão constrói, que nesse C401 e deu toda a confusão que deu aqui em Florianópolis. Ali, me perdoe, mas 401, como diz o Ilhéu, foi uma sacanagem. Sacanagem. Por que foi uma sacanagem? O cara constrói uma rodovia e, de repente, coloca o primeiro pedágio urbano do Brasil. Olha só o norte da ilha pagando pedágio. Hoje é a rodovia mais... Chegando no centro da cidade. Não, é a rodovia mais movimentada de Santa Catarina. Pagando pedágio, o cara ia sair no mínimo bilionário. Sim, com certeza. Ali realmente, houve uma reação da Assembleia Legislativa muito boa. Na época. A Assembleia que brecou e impediu a cobrança do pedágio. Aliás, a Assembleia Legislativa também nesse fato do Sul. E a confusão ainda está na Justiça. Não, mas para indenização. Para indenização da empresa que fez a obra. E não vai do trecho do Itacurubi até a entrada de Jurerê. Agora, você falou, por exemplo, a Noruega, né? Noruega. Que constrói a estrada e pode cobrar o pedágio. Isso. Por exemplo, esse trecho sul, você acha que a empresa que tiver a concessão vai receber uma rodovia nova, né? Como eu disse, moderna. Agora, 4 praças de pedágio, menos de... Mas tem um aspecto que foi um deputado, que eu não me lembro, que fez essa denúncia aqui na Assembleia. Há uma certa conivência expressa por parte da agência. Porque é impossível que uma agência, Foi o deputado Altair a Silva. quem está atribuída a função de fiscalizar em defesa da sociedade, não enxergue que nós estamos com o menor estado do Brasil, com 4, um trecho sul, com 4 cobranças. E Rio Grande do Sul com 2. É uma falta. Não, Mas vai ter cobrança mais uma. não, já tem uma. Vai ter uma em Três Cachoeiras, e no Rio Grande do Sul, ali perto de Capão da Canoa. Então seriam 5 cinco pedágios. 5 pedágios. Mais o de Gravataí, que no caso, assim, por exemplo, quem viria de Porto Alegre para Florianópolis, pagaria um pedágio em Gravataí, outro em Santo Antônio da Patrulha, outro em Três Cachoeiras, e mais os 4 aqui de Santa Catarina. Aí o problema é o seguinte, você analisa a consequência. O nosso turismo é baseado na presença de gaúchos. Né? E gaúcho de classe média pobre. Não é o gaúcho rico que vem de avião, pega um helicóptero e vai para o Costão do Santinho. É aquele que pega a BR. Ou mora aqui. Ou mora aqui. Agora imagina, ele vai pagar no mínimo e de volta uns R$300 de pedágio. De pedágio, muito caro. Não vem mais. Não vem mais. Vai para suas praias que não são tão ruins assim. Né? Não tem as belezas naturais de Santa Catarina, mas também não são ruins. E essa beleza natural de Santa Catarina que é ignorada pelo próprio poder público. No raio de 200 quilômetros nós temos praia, águas termais, cânions, Aí percorre 1 quilômetro na Europa, só
cultura e gastronomia. E aqui ninguém se enxerga esse potencial turístico. Os gaúchos já descobriram. Pois com relação à concessão da 101 Sul, será que, como eu disse, já foi aprovado, acolhido pelo Tribunal de Contas da União, sai o leilão em janeiro, até março do ano que vem, e, consequentemente, vamos conhecer uma nova empresa, né, que vai ter a concessão de uma rodovia federal. Agora, fazer uma pergunta, você confia que vai se reverter esse processo? Qual do... Essa da cobrança dos quatro pontos? Vai, porque vai reverter? Daqui a pouco nós vamos mostrar a reação. Você falou na Assembleia Legislativa... Eu falei da bancada federal. Não, digo... A Assembleia, eu acho que está reagindo bem. Não, você falou na Assembleia Legislativa, no caso da 401. Ah, foi. E também aqui a Assembleia a Assembleia eu tenho acompanhado, está reagindo bem. Né? Agora, o problema não é reagir. O problema é convencer o cara da agência que não está nem aí para Santa Catarina. Não, nem conhece. Mas se a gente sair perguntando para as autoridades aqui do estado quem é o responsável pela NTT em Santa Catarina, ninguém sabe quem é. Existe? Pois esse é o questionamento, a gente não tem a referência. Por exemplo, assim, quando a gente tem algum problema no estado, a gente sabe que a gente vai cobrar do governador. Quando tem um problema em Florianópolis ou em qualquer outro município, a gente vai cobrar do prefeito. Mas, puxa vida, tem um problema na rodovia. A rodovia vai ter 4 pedágios. Ninguém sabe se as exigências vão ser cumpridas de contrato. Mas o diretor esteve aqui, o diretor nacional. Mas pode não deu a mínima. Mas pode ter vindo, não adianta. Aqui de Santa Catarina, a gente entrevistou aqui na edição extra, o superintendente do DENIT, ele disse que não tem. Realmente o DENIT cuida de uma parte, por exemplo, contorno viário não é de competência do DENIT, é da Arteres e da NTT. Mas a NTT é que tem feito Eu acredito que se a gente conversar com algum técnico do DENIT, se perguntar, puxa vida, onde é que é a sede da NTT em Santa Catarina? Talvez muitos nem saibam responder. Mas não tem. Não tem. É em Brasília. Justamente não tem por isso. Bom, você falou na Federação das Indústrias de Santa Catarina. Também a reação já está sendo grande. Olha só, toda a economia de Santa Catarina hoje, que vem do oeste, por exemplo, o agronegócio, tem como corredor de exportação a BR-282 e BR-101 ou BR-470. Imagina a BR-101 com 8 praças de pedágio lá do Rio Grande do Sul até o Porto de Itajaí. Imagina o impacto financeiro que isso vai causar nas cargas, no transporte da produção. E isso tudo vai se refletir aonde? Na casa do sujeito lá, que precisa ir no mercado, comprar o produto para sobreviver. Ele, evidentemente, vai comprar o arroz mais caro, vai começar a comprar carne suína mais cara, carne de frango mais cara. E isso vai afetar a economia do estado de Santa Catarina. Já afetou o aumento de ICMS. Imagina agora com mais pedágios e mais cobrança, mais tarifação em cima do consumidor final. Eu acho que isso aí, a BR-101, é um problema muito pequeno em relação a tantos outros que nós temos. Por exemplo, o nosso centro agropecuário, agronegócios do Oeste, não se dá mais 10 anos de sobrevivência. Por quê? Por quê? Olha só, fizeram um traçado ferroviário que vem de São Paulo, entra em Chapecó e desce nos portos de São Francisco e Itajaí. É uma exportação direta. O governo federal, por pressão dos paranaenses, estão transferindo, desviando a ferrovia para o Porto de Paranaguá. Reações, todo mundo reage, a Fiesc reage, os deputados reagem. Quer dizer, o corredor de exportação nosso aqui vai direto para Paranaguá. Vai tudo para Paranaguá. Onde o Porto de Itajaí é o maior exportador. O agronegócio do Oeste vai ter mais lucratividade através do Paraná do que São Francisco. E nós temos os melhores terminais portuários do Brasil. Então os políticos catarinenses não são tão fortes como os paranaenses, seria isso? Eu acho que não digo forte, porque tem alguns que são bem fortes mesmo, né? O problema é a omissão política. Sim, né? A omissão não tem como, gente. Não tem a menor percepção dos problemas. A 470, que é um corredor de exportação, vai tudo para a BR, vem tudo pela rodovia para os portos. E a situação em que está. Cai na porta do Porto de Itajaí, literalmente. Não tem condições. Aliás, sobre a BR-470, dá para lembrar de que vários candidatos à presidência, eleitos depois, prometeram inaugurar durante o seu mandato, mas até hoje não saiu. Vânia, se nós retroagirmos, no final do século XIX, o traçado ferroviário Porto Alegre, Florianópolis, Paraná e São Paulo. Isso aí foi desviado, se não me engano, pelo Barão de Mauá, que tinha uma propriedade em Criciúma,
Não, eu quero resolver o problema de minério aqui em Criciúma, não estou preocupado com Santa Catarina. E acabar o projeto. Então nós estamos sofrendo essas delinquências políticas há mais de 2 séculos, pô. É historicamente. Histórico. Não sei por que nós somos um Estado modelo. Nós somos o único Estado cuja capital não é a maior cidade do Estado, a maior população e nem a maior do ranking econômico. Nós somos um modelo de desconcentração. Mas aí, como dizia o Fernando Henrique Cardoso, disse, é um Estado tão modelo que não precisa de nada. Ele dizia. E nós com arrogância dizemos, é verdade, somos os melhores. Tudo bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial e depois, então, Sardá e Emanuel, nós vamos mostrar qual é a reação efetiva, concreta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em cima dessa decisão, praticamente decisão, né, do governo federal, de implantar 4 praças de pedágio aqui no trecho sul da BR-101. Voltamos já já. Bem, voltamos com o programa Edição Extra aqui na TVAL, hoje abordando o Sistema Rodoviário Federal em Santa Catarina, claramente. Estamos com 2 convidados especiais, 2 jornalistas, Laudelino José Sardá e também Emanuel Soares. Você falava no primeiro bloco, Sardá, da reação, né? Qual é a reação que está tendo Santa Catarina em relação a essas 4 essas 4 plataformas de pedágio na 101 no trecho sul? Bem, aqui na Assembleia Legislativa já houve muito debate, vários pronunciamentos contrários, inclusive um dos mais fortes, nós vamos apresentar agora, é do deputado que ele diz o seguinte, ele conseguiu na Comissão de Transportes da Assembleia uma audiência pública oficial na cidade de Tubarão, no mês que vem, para tratar exatamente sobre a reação de Santa Catarina frente a essa proposição do governo federal de implantar essas 4 pistas de pedágio aqui no trecho sul da BR-101. Vamos ver o pronunciamento do deputado. Essa audiência pública vai servir de um documento. Se porventura o governo federal, através da Agência Nacional de Transporte Terrestre e o próprio ministro, o Ministério de Transportes, entender que ele não vai recuar no nosso pedido, através do nosso pedido, que é rever o processo das praças de pedágio no nosso sul do estado, que quer se colocar mais 4 praças num valor, né, praticamente insuportável, né? Então, nós estamos reivindicando que ele recue e revise e reinicie o processo, atendendo às reivindicações também das audiências públicas que eles fizeram. Como eles não estão querendo fazer isso, nós vamos fazer uma audiência pública através da Assembleia Legislativa, uma audiência oficial pelo nosso Estado, pela Assembleia, aprovada pela Comissão de Transportes, né? E aonde nós vamos coletar as informações e que vai servir de documento, se preciso for, para nós talvez ter o direito de continuar rediscutindo esse assunto, ir ao Ministério Público Federal e por que não judicializar para, no mínimo, nós ter a oportunidade de discutir os nossos direitos. Só para ilustrar assim também e dar conhecimento às pessoas, o norte do estado, dentro do nosso estado, onde o catarinense transita internamente dentro do estado, ele passa por 2 praças a 2,70. O sul do estado, que Florianópolis para baixo, tem a mesma distância, um pouquinho menos, inclusive, já tem uma praça e quer se colocar mais 4, só que as 4, a informação do Ministério do Transporte é que vai sair com um valor, lógico, vai para leilão, pode sair por menos, mas pode não sair por menos, pode ficar lá no preço de lançamento. O lançamento, a princípio, a informação é de 5,19. Então isso é um absurdo. Então é bem provável que nós vamos buscar judicializar esse processo para nós ter o nosso direito garantido simplesmente de rediscutir. Não sou contra a manutenção, em hipótese alguma, até porque a manutenção já é de compromisso do governo federal. Aquilo que eu falei, já pagamos impostos, o povo está calejado disso e eu entendo que nós temos sim o direito de rediscutir isso. Bem, como vocês viram, o próprio deputado, ele colocou claramente de que a audiência pública em Tubarão, se não houver uma contrapartida do respeito do governo federal, vai ingressar a bancada, a Frente Parlamentar do Sul, uma ação no Ministério Público Federal e, se preciso for, também ajuizar uma ação contra a NTT. Sabe como é que se constrói esse respeito? E é o ponto importante dessa audiência pública, é que as pessoas têm que participar. Exato, as pessoas são muito acomodadas. Elas se sentam em casa e ficam esperando
sei lá, uma intercessão divina, uma luz celestial, que resolvam os problemas que talvez elas não concordem. Talvez muitas não concordem com a instalação de 4 praças de pedágio, mas elas não vão até lá se manifestar e dizer que elas são contrárias. E isso, elas indo, isso vai fortalecer esse movimento contrário à instalação dessa quantidade excessiva de praças de pedágio. Faz parte do processo. As pessoas, muitas, e aí um pouco mais amplo agora, elas sequer participam muitas vezes dos processos eleitorais. E isso, até a marginalização da classe política talvez motive um pouco isso. E isso faz com que as pessoas sequer tenham fé de que vão fazer audiência pública, mas não vai dar em nada. A maioria pensa assim. E reclama depois. E reclama depois. Não está presente, mas reclama depois. Eu estou achando que tem muitos catarinos que não querem mais gaúchos para cá. Pode ser essa mas a verdade é essa. Tem que estar presente nessa audiência pública, debater, né? Oferecer sugestões e reação. Porque o saudoso Ulisses Guimarães sempre dizia, né? O povo na rua é a melhor arma contra político, contra a decisão de governo. Mas isso aí é inerente à passividade que se construiu na América Latina. Hoje está havendo uma reação, vendo do Chile, Venezuela, está uma reação. No Brasil, essa passividade está nutrida numa descrença política. Quando você carece de uma liderança confiável, tudo isso aí, o povo se recolhe. Agora, só que nós temos as redes sociais. Por exemplo, antigamente, e Colombo usou isso muito, o Conde Reis usou isso muito, qualquer reivindicação nacional, coloca na Globo. Na Globo. Se você colocar na Globo, na Folha, no Estadão, piora, porque o governo está contra eles. É verdade. É verdade. Então hoje tem que ser as redes sociais. Né? E redes sociais é forte. Agora, o que falta nas redes sociais é um norteamento e uma liderança que não tem mesmo. As redes sociais estão meia, assim, não perdida, mas estão com vários rumos, entendeu? Sim. Eu estou fazendo cursando uma pós-graduação, eu estava estudando nessa última aula um pouco de tendências, né? E eu comecei a observar um pouco as tendências de ocupação das ruas. E isso estava muito ligado, inclusive até agora, um tempo atrás no governo Dilma, quando o povo foi para a rua pedir impeachment, pedir a saída da presidente Dilma, que isso estourou muito, especificamente, a ocupação das ruas, especialmente para reclamações políticas no início da década de 90, porque foi quando houve um boom dos blocos de carnaval. E quando as pessoas viram que um carnaval na rua era bom, um bloquinho de carnaval, elas começaram a sair, inclusive, para fazer as manifestações políticas delas. E foi quando teve os caras pintados na rua com o governo Mas Collor. são manifestações temáticas, né? Por exemplo, agora é a corrupção. Nós estamos assombrados pelo movimento da corrupção, contra a corrupção. Mas as pessoas saíram agora das ruas e elas estão nas redes sociais. Só que as redes isso é sociais verdade, não têm o mesmo impacto do povo na rua, por exemplo. Eu acho que tem. Tu acreditas que tem? Tem. Olha a repercussão hoje, porque você imagina a febre hoje contra o poder político. E não é expresso nos jornais que não reflete isso, expresso nas redes sociais. E dizer que deputado não olha a rede social, não olha mesmo. Ele sabe que os assessores estão dizendo, muito... Agora, Sardá e Emanuel, com relação a essa audiência pública de Tubarão, tá? Você falou muito bem sobre a participação popular, a opinião pública, né? Tem que comparecer. Agora, outras lideranças também têm que estar juntas, né? Porque é a força. Tem gente que acha que só, a Assembleia está promovendo, mas o deputado lá ele vai resolver o meu problema. Não é isso. É a presença dele. A presença da pessoa. Mas aí vai, por exemplo, estão fazendo Tubarão, onde há um prefeito que é atuante. Sim. Atuante. Presidente da Agora, FECAM. se houver a mobilização da AMUREL, Associação dos Municípios, no sentido de criar uma mobilização, aí acontece. Agora, depender, aí eu concordo com o Manuel, depender que as redes sociais motivem uma mobilização de rua, é difícil. O pessoal está mais acomodado na rede. Tem que ser com representação. Assim como a população tem representação, também tem outras lideranças da agricultura, da iniciativa privada, quer dizer, todos têm que estar engajados nessa hora. Você vê que nós importamos para mais de 10% de produtos de consumo imediato do Rio Grande do Sul. Isso aí quantos por cento vai aumentar em termos de valores, de preços? Tem que ser colocado também. Eu não sei se estão mobilizados nesse sentido, mas tem que ter a participação
da Associação dos Suinocultores, porque afinal de contas Claro, os suínos é passam verdade, por ali. passa A ali. Associação dos Agricultores, a Associação de não sei quem, tem que todo mundo estar mobilizado ali naquele momento no dia da audiência pública, porque é o que vai acontecer é o seguinte, eles vão ver, puxa vida, a comunidade lá está pressionando. Então a gente tem que dar um jeito nessa situação, porque senão, não sei, sinceramente, se a comunidade não participar, não se manifestar, esperem, os 4 pedágios vão ser instalados. E com cobrança de quase R$5, diga-se de passagem. É de 4,20 a 4,75 o valor que eles estão esperando. Mas no pedágio. vai mais. Eu acredito que vai Qualquer mais empresa pegaria um presente desse, né? Foi o que Mas disse credo. Arteres na época que pegou em 2008, quando ganhou. É. Nós ganhamos um presente de grego, mas um presente no bom sentido. Essa febre de pedágio não termina aí, né? Então está acontecendo também na BR-101. Construímos a estrada agora para manter. Aí faz o que quer. Que isso? Eu lembro, você falou daquele movimento do ex-governador Ivo Silveira, que chamou então o ministro, Mário Andreasa. Lembra também que para a duplicação da BR-101, esse trecho norte aqui, chamado norte, foi uma mobilização intensa. Sim. Um ex-deputado aqui, Manuel Mota, de Santa Catarina, chegou a deitar na estrada. Fizeram a arruaça no bom sentido e conseguiram a duplicação. Tem uma história muito gozada, se permitir eu conto. Era o Diário Catarinense, eu era editor de opinião, e morreram 16 religiosos em Tijucas, num acidente de ônibus. Aí fui chamado de madrugada para fazer o editorial, aí coloquei basta, saiu na capa, impresso também. Aí iniciou-se uma abaixo-assinado de 1 milhão de assinaturas entregue ao governo federal, o Fernando Henrique, que automaticamente mandou duplicar. Foi a empresa na época, a RBS na época que fez, né? RBS, Diário Catarinense. Né? O Colombo Salles, ele se prevaleceu de quê? Da grande amizade Com o Mário Andreasa. Mário Andreasa, dizendo até em uma reunião no Palácio, os olhos verdes do Andreasa vieram nos iluminar. Foi isso que deu essa chance. A chance não, a grande oportunidade que o governo federal investiu, inclusive na construção da ponte Colombo Salles. Mas só que hoje, o problema é que nós não temos mobilidade política como nunca tivemos. Nós vamos ter agora uma temporada de verão muito grande e até há uma expectativa de que esse óleo no Nordeste, nas praias do Nordeste, possa trazer muito turista para cá. Sim. Tá? Com essa população flutuante, uma multidão que vem já normalmente para Santa Catarina, nós falamos há pouco da 101, mas tem a 282, que também continua um calvário, a estrada que mais mata em Santa Catarina, foi no ano passado e é neste ano, e também a 470. Vânio, continuo dizendo, até a Assembleia podia fazer esse movimento em prol da construção de uma política de turismo nossa. Nós só pensamos em turismo em Florianópolis em dezembro e janeiro, só pensamos nas praias. Tu acha que o europeu não viria fazer trilha aqui o ano inteiro? Você constrói uma SC401 mais movimentada em Santa Catarina, não tem uma ciclovia, não dá nem para andar, caminhar. Então, que turismo nós queremos para... Não são só a questão das BR, não, entendeu? O problema hoje é uma política de turismo, porque se você tivesse uma política séria, repercutiria nas rodovias, haveria pressão para melhorar as rodovias. Ó, está aqui a receita do turismo. É tão complexo que um ponto depende do outro para fomentar tudo, né? Eu acho que está muito difícil. Nosso problema não se resume a um pedágio de rodovia. Resume a uma consciência de planejamento. É verdade. Inclusive, está aqui uma sugestão, Vânia, desse teu programa. Por que não se promove cursos de melhoria da gestão pública? Cidades que têm, como Florianópolis, tem 40 secretarias e órgãos públicos, para quê? E falta dinheiro para administrar. Então, essas incoerências, incongruências, é que precisam ser dissipadas para poder respirar a maior beleza do Brasil, que é Santa Catarina. Inclusive, sobre o enfoque do turismo, por isso que eu citei o sistema rodoviário, por exemplo, a 282, que dá direção à região serrana, né, principalmente, que é Bela região. Uma bela região, um polo do vinho, sabe? E também das belezas naturais, né, da própria neve. Aliás, aqui o caminho na subida da serra tem tanto lugar bonito. Rapaz, uma vez fui numa cachoeira que tem aqui em Santo Amaro, eu entrei pela BR-282, eu não lembro quantos quilômetros eu andei, mas depois a gente entrou à esquerda e tem um lugar que tem uma cachoeira, coisa mais linda do mundo.
e tá no caminho. Ali as pessoas muitas vezes não desconhecem por falta de informação, por falta de política de turismo, por falta de vários fatores que motivam o desconhecimento das pessoas. Mas tem lugares muito bonitos ali, como tem na BR-470, no Vale do Itajaí. Por outro lado, é uma viagem de risco, né? Você usar hoje a 282. Não é de risco. Eu estive esse fim de semana lá. O nosso Ayrton Oliveira tem um belo restaurante, Rancho Queimado. Saiu daqui para montar lá, que não deu certo. Né? Então, tu vê que nós temos belas... Só que o problema é que os catarinenses não conhecem Santa Catarina. O nosso turismo interno é pequeno. O Edson Sandrino, uma vez, como prefeito, trouxe 5 ônibus com o pessoal de Chapecó, que pela primeira vez viram um mar. Lembra? Choraram diante do mar. Trazia crianças no filme. Agora, Pedro, quem de nós conhece Chapecó, as belezas do Oeste? Nós temos um mundo aqui dentro, né? Sim. Nós temos um mundo europeu. É uma riqueza imensa que o próprio Santa Catarina não conhece. Tem lugares tão lindos. São Francisco do Sul, o Caminho dos Príncipes, o Vale Europeu. Nossa, é muito lindo. Pois é, mas se tiver um sistema rodoviário adequado, claro, nós vamos ter... Por exemplo, a BR-470, quantos anos Santa Catarina aguarda pela duplicação? Poderiam colocar um pedágio na BR-470, mas um pedágio justo. Um preço justo. Não um preço... Por que não trazer uma empresa? O ex-governador Paulo Afonso Vieira, foi a primeira proposta dele sobre a 470, era essa. Fazer já a concessão e a empresa vai construir. E daí esbarrou na burocracia federal. Mas o que não esbarra na burocracia nesse país? Tudo esbarra na burocracia. As coisas não acontecem pela burocracia. Discutiu-se uma vez, há uns 4, 5 anos, a estadualização de algumas rodovias para privatizar. É o caso da 470. 470, mas ficou no papel. Tá bom. Vamos a mais um breve intervalo comercial e voltamos depois falando sobre também o sistema rodoviário de Santa Catarina. Né? Santa Catarina, que é a malha rodoviária catarinense, realmente está precisando, né, de urgência na sua recolocação, na sua revitalização, enfim. Voltamos já já. Bem, voltamos com a edição extra de hoje, desde o início falando aqui sobre o Sistema Rodoviário Federal de Santa Catarina. Consequências, as perdas na nossa economia, a falta de visibilidade política, principalmente da nossa bancada federal em Brasília, no Congresso Nacional, visibilidade também dos presidentes de república, que durante a campanha prometem, mas depois não levam à frente, não concretizam isso. Mas vamos falar agora sobre um problema interno também. O Vani quer incendiar o debate agora. Não, a malha rodoviária catarinense... Vai incendiar o debate. Inicialmente o governo do estado fez um estudo aí e colocou que seriam necessários mais de 700 milhões de reais para dar o pontapé inicial. Porque nós temos estradas aqui do tempo da República, né? Eu acho que foram 2 governos que trabalharam bem em minimizar os problemas rodoviários. Foi o Conde Reis, cujo lema era governar em encurtar distância. Encurtando distância. A maioria dos municípios passou a ter acesso a asfalto. Expediu a mim. Trabalhou também a interiorização. E teve aquele pacote grande do Banco Mundial também aqui para Santa Catarina. Mundial. O Conde Reis, o Colombo Salles, claro, concentrou mais na Grande Florianópolis, que foi o grande prefeito de Florianópolis? Foi o grande prefeito de Florianópolis, apesar de o aterro não ter causado muita felicidade para nós, né? Tiraram o Miramar e tudo mais, mas foi um excelente governador, foi um excelente governo. Aliás, a propósito, nós tivemos grandes governadores, né? Eu citaria do Celso Ramos, a final dos anos 90, para não dar nome, né? Tivemos excelentes governadores. Era o PLAMEG, era o Planejamento do Estado. Alcides Abreu é a grande memória. O homem que criou as micro-regiões, desconcentrou. Nós somos um estado privilegiado, porque nós somos ilhas culturais e que têm sobrevida. A Florianópolis é a capital mais esquecida do Brasil. Porque quem mora no interior não interessa a Florianópolis, entendeu? Por isso que as rodovias não foram tanto assim úteis na ligação com a capital. Por causa da autonomia das regiões, das micro-regiões, entendeu?
Agora, não tenha dúvida que a nossa malha rodoviária é precária em termos de integração. Até a rodovia mais movimentada de Florianópolis é a mais precária do estado. Né? E é impressionante que até o governo passado... Está falando da 401? É 401, SC 401. Até o governo passado a gente tinha 2 órgãos de infraestrutura no estado. Eu não consigo mensurar na minha cabeça. Era muito, olha que eu já né? pensei, eu botei no papel, li, reli, mas eu não conseguia entender 2 órgãos de infraestrutura em Santa Catarina, DEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, os 2 responsáveis Se entenderam pelas rodovias. tanto que não fizeram nada. Não se entenderam tanto que não fizeram nada. Os caras não conseguem fechar um buraco na rodovia, na SC 401, que é a rodovia mais E movimentada. quando estadual faz mais é movimentada. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Ou então- Ou 8 da manhã. Esses dias aí que choveu, ainda bem, né? Porque tá uma seca danada. Choveu, abriu um buraco ali depois de Jurerê, no sentido centro, a rodovia 7 da manhã interditada em meia pista. As pessoas levaram 2 horas. Eu estava nessa. Você passou, Pedro? Fui Pegou uma o da- engarrafamento. fui uma das vítimas. Quanto tempo levaste por cento? O Palhoça levou umas 3 horas. Pois é. Então, não tem uma ação rápida. E mesmo com agora apenas um órgão de infraestrutura, ainda bem, né? Ficou mais enxuto. As coisas ainda assim são difíceis. A resposta não é Mas rápida para a sociedade. Eu pergunto o seguinte, você fez uma pergunta muito provocadora. Mas eu digo o seguinte, Grande Florianópolis, o palhocense, para ir para suas praias, tem que pegar a BR-101. Você sai de... Você quer ver detalhe? Tem pessoas que trabalham em Palhoça, moram em Barreiros. Para ir para Palhoça, tem que pegar o ônibus, vir na ilha e pegar o ônibus em Palhoça. Palhoça. Quer dizer, ele não olha esse aspecto da mobilidade. Mas nunca a região metropolitana foi pensada. Nunca a Não, região metropolitana. pensou-se, o Taraguchi, o ex-prefeito de Curitiba, ficou como superintendente na hora de executar o projeto, tiraram ele. Tiraram ele. Pois é. Não, engavetaram o projeto. Podem até ter pensado, mas o problema está na execução, que é o mais importante, é o que a sociedade sente. Os prefeitos não se conversam. Olha, queira ou não, esse quadrado aí da Grande Florianópolis não tem território. Quadrado obtuso, né? Não tem limite. Tudo se confunde ali, então é uma cidade normal, é uma cidade só, com nomes diferentes. Não, o sistema de transporte da Grande Florianópolis não é nem equivocado. Não serviria nem para o século XIX. Entendeu? Porque ele não liga nada a nada. Você quer sair de Florianópolis para ir para São José, se você for para Capoeira, ainda tem ônibus. Tem. Porque aí passa para Florianópolis. Mas se for para Cobraçó, já não tem. Tem que pegar outro. É uma confusão esse transporte. Ele não atende a necessidade do cidadão. Atende a necessidade do empresário. Do empresário. E aí até hoje não houve... E aí falam em transporte marítimo. Sabe quando é que vai acontecer o transporte marítimo? Nunca. Nunca nos padrões atuais que se pensa. Porque pensam em tarifas de R$10 para você... Andaria de barco em Vento Sul aqui, não? É uma pergunta difícil de responder. O quê? Depende. Transporte marítimo de barco com Vento Sul? Não tem problema. Não? Depende do modelo de O barco Vento Sul que utilizado. tem aqui tem no Rio de É Janeiro. de Santa Amaro, hein? Eu sei, mas o Vento Sul que tem aqui tem em Niterói, tem no Rio de Janeiro. Não tem Mas problema da ilha nenhum. aqui é mais Mas Não, depende mas é do modelo de ocasional. barco. É atrevido. O ocasional. Vento é mais atrevido. Ah, Viu? tá. Pode Mas ser depende mais do atrevido. modelo de barco utilizado. Porque, por exemplo, a gente tem um ferry boat que sai do centro de Porto Alegre e vai até Guaíba. Ali tem Vento Sul também e tal. Ah, mas ali é rio, hein? É um rio. Mas ainda assim, o problema está em como você vai fazer com que as pessoas utilizem esse transporte. Há uma tarifa de R$10. Mas daí o pessoal pensa assim, não, mas tem gente que pega o amarelinho. O amarelinho, para quem é no interior, é o ônibus executivo aqui em Florianópolis, né? Custa Não dá pra R$9,50, acho que é, né? muito caro. É muito caro. Ainda assim, as pessoas, não, mas tem gente que usa o amarelinho. Se tem gente que paga R$9,50 ou R$9,75, as pessoas vão pagar R$10 para andar de transporte marítimo. Não vão pagar R$10 para andar de transporte marítimo. Não vão, porque não tem uma infraestrutura. Ele já começa a inviabilizar pelo preço. Começa a inviabilizar pelo preço. Porque não tem, a pessoa vai pensar assim, puxa vida, eu vou pegar o transporte marítimo lá num pier, lá em São José ou em Palhoça, e vou descer aqui no aterro da Bahia Sul, aqui atrás do Centro-Sul. Qual é a infraestrutura que tem para o sujeito ir caminhando dali até o centro da cidade, atravessar aquela passarela? É uma quantidade excessiva de moradores de rua. Não tem, a pessoa não se sente convidada. É a mesma coisa que a pessoa diz assim, puxa, cidade é engarrafamento todo dia. Como é que vamos parar com esses engarrafamentos? Como é que nós vamos minimizar? As pessoas têm que usar mais o ônibus. Mas qual é a confiança que as pessoas têm no ônibus? O sistema viário da Grande Florianópolis
é o mesmo de 1972, quando foi inaugurada a BR-101. Não mudou. Só a beira-mar de São José. Agora, Palhoça é o mesmo traçado. E para você ir de São José a Palhoça, você não vai por dentro, vai pegar a BR-101. Vai. Ficou uma avenida BR-101. É toda a BR, é um trecho urbanizado. Entendeu? Ah, porque tem muitos acidentes, muito engarrafamento. Vai fazer o quê? Para onde é que vai escapar? Aí tem o transporte marítimo. Agora, nessa questão do sistema rodoviário, você falou na FECAM, que tem uma atividade permanente, né, nova, um modelo novo de administrar, de conversar com os prefeitos, com os governantes. Acontece o seguinte, tem aqui na Assembleia Legislativa, foi realizada uma audiência, um encontro, de que deveria o Estado ter um programa rodoviário específico que não tem. Não tem. E a própria FECAM reivindicou, houve aquele consórcio que está fazendo o governo do Estado com os municípios, mas só que parou. Mas aí o governador foi um pouco além do limite. Ele queria jogar num cofre do município um dinheirinho para ele manter as rodovias. Mas ali foi um engodo, porque quem que ia pegar aquele dinheirinho e depois gastar 3 vezes mais? A municipalizar, mas só passa em casa. Foi meio atrevido o homem ali, né? Então, por isso não deu certo. Agora, essa parceria, esse consórcio com os municípios é a grande solução. Porque adianta eu traçar uma rua estadual sem olhar as características, as particularidades das regiões. É o que acontece em Florianópolis, gente. Grande Florianópolis. Uma coisa é certa, não temos solução para o nosso sistema viário. Tu pega uma beira-mar, 24 horas entupida. Agora, uma outra questão também que é atual e é legítima é o seguinte: você sabia que com esse problema de engarrafamento na BR-101 entre Biguaçu e Palhoça, hoje, quando você, morador de Palhoça, vem aqui reivindicar uma vaga de emprego, a primeira coisa que... Onde é que tu mora? Na Palhoça. Eu moro em Palhoça. Não, porque tu vai chegar tarde, não vai chegar no horário do trabalho. Quer dizer, é outro prejuízo que vem causando. Mas imagina o seguinte, ô Sarday, Emanuel, um caminhão desse parado na BR-101, ele gasta R$100 por hora de óleo. Cada um. Sabe quantos carros entram na ilha das 6 às 10 horas? 80 mil. Saiu uma estatística. Agora, qual é a solução? Nós temos 150 repartições públicas na ilha. Todo mundo quer ser inquilino na ilha. Por que não é Polícia Federal, é Receita Federal. Receita Federal, aliás, pegou um belo visual debaixo da ponte. Ali, né? Justiça Federal, é tudo na ilha. O governo do Estado foi para 401. Tem que primeiro pegar esse pessoal... Levar para o Estreito. Para o Estreito, para continente, área continental. Não interessa. Não, pega aqui o quartel do Exército, dá um quartel melhor para eles lá no interior. Que houve já essa proposta. Cria um complexo de serviço público lá no Estreito. Agora, aqui na ilha, enquanto houver essa inflação de repartições públicas em 480 km², que é a ilha, não vai resolver nada. O que tem a ver botar uma repartição pública do Estado em Palhoça, Santo Amaro? É ilha, não é o status. Status, né? É o status de estar em Florianópolis. Pois é, e a questão da malha rodoviária estadual? Olha só, você viaja pelo Estado de carro, não? Viaja. Claro, aqui, principalmente, a gente usa muito a 282. Agora, estradas estaduais aqui, quem vai para Brusque, Gaspar, é uma situação calamitosa. Não precisa nem ir muito longe, porque tem muito secretário e cargo comissionado do governo do estado, os caras passam na SC 401 que está em péssimo estado e a coisa não agiliza lá dentro do governo do estado para as obras efetivamente começarem. Foi anunciada a revitalização, foi dada a ordem de serviço. Já foi dada a ordem de serviço. Aí parou por conta... 2 meses. Aí parou por conta da falta de uma licença ambiental para instalar uma usina de asfalto. O governo anuncia uma obra, assina a ordem de serviço e não tem a licença ambiental. Mas o que nos deixa, assim, de uma reação, assim, com um inconformismo, é um governo como esse, que diz que quer humanizar o Estado. Uhum. Vai restaurar uma 401 e não pensa na construção de uma ciclovia? Porra, ali no norte da ilha... Foi reclamação do trade turístico. Calcula-se que 20% da população anda de bicicleta, não pode pagar transporte. São quase 20 pessoas que morrem por ano na rodovia, atropeladas de bicicleta. E hoje é um perigo tu andar de bicicleta. Não dá para andar. Até o pedestre. E agora o governo restaura a rodovia e não pensa numa ciclovia.
Essa E a desumanização... área marginal é de propriedade do governo do Estado, a maioria ali, a maior extensão ali é do governo do Estado. É do governo do Estado. Outro detalhe, não se pensa no sistema, na malha rodoviária estadual há mais de 15 anos. Tu pega o traçado do Vale do Itajaí, onde já teve uma ferrovia, de Rio do Sul a Itajaí, ali está tudo abandonado. Ainda tem uma parte lá em São E Bento. olha só, os traçados das rodovias federais que ganharam densidade no processo de desenvolvimento de Santa Catarina. As rodovias estaduais foram abandonadas. Houve essa ligação municipal entre cidades, isso aí houve, com dois projetos do Banco Mundial, mas muito poucos, né? Pouco. Para Algumas cidades, o Oeste tem. O Oeste tem um traçado mais ou menos... mas tem uma estrada lá horrível, 153. Não, sempre tem, mas pelo menos agora, a grande Florianópolis não se comunica. Não se comunica, você não sabe. Pega a beira-mar de São José, só entra em São José, não tem ligação com Palhoça. Entendeu? É tudo assim atravancado, porque os prefeitos não se conversam. Já pensou se hoje a beira-mar continental ela ligasse lá na BR-101, o que desafogaria o trânsito? Mas não, para ver como os pensamentos são micro e não são macro, puxa vida, fizeram uma obra enorme, um impacto muito grande, uma obra daquela, e ela termina no fim do estreito e ali, dali para frente, ainda tem um pedaço de Florianópolis, não tem beira-mar e aí entra em São José. Ainda culpa a Marinha. Não, a Marinha não pode, porque a Marinha ali evitou. Não foi obstáculo. A Marinha disse que conversaria aquilo ali. Não teria problema. Dava para desviar, né? Dava para desviar. O problema da rodovia de estrada, eu fico assim, você vê ruas de Florianópolis, Itacurubi, norte da ilha, que os prefeitos jogaram asfalto e não fizeram passeio. Não. Tem uma cachoeira do Bom Jesus, o prefeito jogou asfalto, as pessoas são obrigadas a caminhar no asfalto. E um chegou e botou uma placa, cuidado que aqui não tem passeio. É um absurdo, gente. Tem que ter uma política rodoviária. Política de rodoviária, mas humanizar. Humanizada. É que eu ia falar, faz o planejamento, mas vamos primeiro humanizar, até para dar segurança. Pensar no cidadão. Né? Não se pensa no cidadão, precisa primeiro no carro. Porque é o cidadão que paga a rodovia, porque ele paga o IPVA, é o dinheiro dele que vai para... E pior é que mesmo pagando IPVA e IPVA altíssimo, não voltam investimentos para o cidadão. Está longe de voltar investimentos para o cidadão na forma como nós deveríamos receber esses investimentos. E a ponte é Ciro Luiz? A ponte finalmente vai ser entregue, né? Alguns do pessoal do interior queria que derrubasse, o patrimônio daquele, né? Aí nós temos que dar razão e aplauso ao Moisés que pegou e terminou. Né? Depois de tantas confusões, de tantas denúncias de excesso de investimento. Né? Algumas coisas que passaram a Torre Eiffel custou 80 milhões de dólares para restaurar. Que acho que em termos de ferro tem mais do que a ponte. A ponte custou quantos milhões de dólares? Né? Bom, agora sobre política rodoviária ainda, eu só queria, para acrescentar nesse debate que a gente está fazendo aqui, o que o governo pode fazer, alavancar recursos para fazer essa melhoria da malha rodoviária estadual? De que forma? O Estado tem essa condição hoje? Sim. Porque a maioria dos estados hoje está praticamente sem caixa, né? Embora Santa Catarina venha aumentando mês a mês a arrecadação do Estado. Por que o Estado não vai em busca de se a justificativa é, os cofres estão vazios, nós não temos dinheiro para investir nas rodovias, está complicado, não tem arrecadação. Por que não vai se em busca, então, uma parceria? De uma parceria público-privada ou de um financiamento com um banco internacional? É o caso aqui, a Casan, por exemplo, para fazer uma obra de saneamento, eles foram lá no Japão buscar um investimento na JICA, Agência Japonesa Internacional de Cooperação. Por que não se faz o mesmo para as rodovias? Algum banco, em algum lugar do mundo, vai emprestar dinheiro para o Estado. Se o Estado tiver com as contas no azul, no verde, como queira chamar. Mas a parceria público-privada, o próprio governo do Estado tem um órgão, né, específico para isso. Mas se pedagiar demais as rodovias, eu vou me trancar no norte da ilha. Não vai dar para sair mais. Porque tudo vai ser pedágio, acho que nós temos que começar a trabalhar... mas tendo qualidade, tu paga o pedágio, Mas o problema aqui eu acho até que nós estamos alcançando uma mudança de consciência. O Estado, os estados e os municípios foram constituídos de uma forma na visão político-partidária.
O interesse é mais político e partidário do que o interesse da sociedade. Não admite mais uma estrutura de governo municipal com toda a tecnologia de informação que nós temos aí, com um excesso de secretarias, de órgãos. É isso que consome. As universidades públicas estão assim também, pô, entendeu? Inchadas. Então, nós temos que desinchar uma lipoaspiração no serviço público para sobrar dinheiro para investir na sociedade. Agora, quando se fala em parceria público-privada, não se fala em estrada urbana, né? Se fala em estrada de longo percurso, onde há escoamento da economia, e daí é certo. Mas pode ser feita uma parceria público-privada, por exemplo, com uma empresa que queira investir na melhoria da SC401, vamos colocar aqui como exemplo. E o governo pode abater impostos para ela, as melhorias que ela fizer. Tudo tem uma solução. Não é a única solução que não tem é para a morte. O resto a gente tudo pode fazer uma solução em prol da sociedade, em prol da comunidade. Agora é preciso que tenha uma disposição, pelo menos, do governo em tentar resolver esses problemas de rodovias. Um plano, né? Um plano. E que se pense macro. Que não se pense só nas rodovias de Florianópolis, que se pense nos problemas das rodovias estaduais no sul do estado, no norte do estado, no Vale do Itajaí, que são tão ruins quanto as rodovias que nós temos aqui. Né? É o problema do pensamento, o pensamento está muito restrito. Precisamos pensar mais macro. O representante público ele tem que pensar macro. Mas quando o que eles resolvem, o acesso a Criciúma por Içara era um horror. Isso. Né? Aí construíram a via rápida. O governo começou do Raimundo e terminou com Pinho Moreira, que é de lá. É de lá. Resolveu-se o problema de Criciúma. Mas não se resolve de outras cidades, pô. Mas aí aonde vem o investimento, vem porque há uma gritaria da sociedade. O pessoal vai, grita, se manifesta. Criciúma não houve gritaria, não. Houve ali, foi mais um impulso político para cá. Mas aqui em Florianópolis teve. Ah, não. Teve. Mas daí Florianópolis é difícil tudo, né? Praticamente difícil tudo. Até Porto Belo, Balneário Camboriú. Como diz o Mané da Ilha, até a cocoroca desapareceu. Desapareceu. É isso aí. Bom, antes de encerrar o programa, eu gostaria que, principalmente vocês dois, os convidados, né, pudessem se pronunciar aí a respeito do que aguarda Santa Catarina nos próximos anos. A perspectiva que eu vejo não é muito otimista, não, viu? Porque eu acho que enquanto não se mudar o estilo de governar, pensar mais na sociedade, nós vamos continuar caindo em buracos, em passeios, entendeu? Andar no meio do asfalto de bicicleta e ser atropelado. Essa humanização é preciso ter. Nós temos que pensar em menos carro. Você anda, por exemplo, em qualquer cidade da Alemanha, em Hamburgo, você não anda de carro. Carro é só para fim de semana, viagem longa. Bicicleta. É bicicleta, é um metrô interligado com ônibus, é um monte de coisa. Se pensa na humanização, caminhar, e é um estado frio, temperaturas baixíssimas. Aqui, infelizmente, tudo que se preconiza ou é viaduto, ou é a ampliação de rodovias para carro. Não se pensa em soluções humanas. Ou você não gostaria de ir para Palhoça, Santa Amaro, num ônibus confortável, lendo? Por que eu tenho que enfrentar a neurose do engarrafamento? Emanuel. Eu penso que a situação que a gente vive só vai mudar se a gente tiver uma mobilização da sociedade. As pessoas têm que sair da zona de conforto, elas têm que ir em busca dos objetivos, elas têm que reclamar com as autoridades, olha, não tá bom, a rodovia aqui não tá boa, a gente precisa resolver o problema dos pedágios, a gente tem que resolver o problema da balneabilidade, a gente tem que resolver a falta de transporte público confiável, com ônibus adequados, com boas condições, porque enquanto o povo ficar lá em casa assistindo pela televisão, tudo isso que a gente está falando, e não sair... Como? Assistiu o Avaí perder para Fortaleza. Assistiu o Avaí perder para Fortaleza, né? E o povo tem que se manifestar, o povo tem que sair na rua e dizer, olha, não tá bom, a gente quer de tal forma, porque senão vai continuar tudo igual, o governo não vai mudar, só muda diante de pressão da sociedade, no meu ponto de vista, na atual conjuntura que a gente vive. Tudo bem. Estamos então encerrando mais uma edição do Edição Extra, desculpe o trocadilho. Agradecer a presença do Laudelino José Sardá, jornalista, inclusive foi correspondente do Jornal do Brasil, aqui em Santa Catarina,
Emanuel Soares, diariamente na Rádio Felicidade e também no Jornal Conexão. Eu que agradeço a parceria com vocês, que grandes mestres de jornalismo. Tudo bem, A gente que aprende com os novos. Né? E a você, telespectador, agradecer pela sua participação mais uma vez aqui no Edição Extra e até uma próxima oportunidade.